Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana e eu sou professora de ciências. Deixa eu me higienizar direitinho, tirar a máscara. Lembrando sempre de pegar pela lateral. Nesse momento a gente tem que se cuidar muito, né, gente? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre os impactos ambientais positivos que a pandemia tem trazido para a gente. Não a pandemia, na verdade, a quarentena. Vocês, por acaso, assistiram aquele vídeo que está circulando pela internet que mostra como as águas do canais de Veneza, na Itália, estão límpidas? Agora é possível enxergar golfinhos, peixes e o fundo do rio. Isso aconteceu pelo pouco trânsito de barcos nas águas e aí a sujeira baixou. Além disso, as pessoas têm notado também como diminuiu a poluição do ar. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, o biólogo Marcelo Spielmann fala um pouquinho sobre esse evento. Vamos ver? Isso foi um exemplo agora lá em Veneza, passou-se a ver coisas, aí sim, passou-se a ter uma água muito mais clara do que o normal e ter animais que você não via antes. Isso por quê? Porque em alguns lugares no mundo, os lugares turísticos, o fechamento dos hotéis e pousadas teve esse efeito colateral positivo nesse sentido, que é a redução drástica no esgoto que é jogado nessas baías e enseadas. E com isso você tem uma melhora considerável, né? Muito legal pensar que o lado positivo dessa quarentena é que nós estamos dando um tempo para a natureza respirar. Mas, infelizmente, nós humanos geramos muito lixo no ambiente e precisamos aprender cada vez mais como reduzir o nosso impacto. Veja essa imagem maravilhosa do Himalaia que voltou a ser visível na Índia pela primeira vez depois de 30 anos. Vejam só, a Índia é um país muito grande e nessa região da Índia está o Himalaia, que é uma cadeia de montanhas, inclusive o Everest está lá nessa cadeia de montanhas. Tem muito tempo, mais ou menos 30 anos, que alguns povoados da Índia não conseguem enxergar o Himalaia por causa da poluição na atmosfera. Essa cadeia de montanhas voltou a aparecer no horizonte com a redução da poluição do ar, melhorando a qualidade do ar da Índia. Eu achei esse assunto tão legal que eu resolvi pesquisar um pouquinho mais. E aí eu encontrei uma entrevista com um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele não estava tão positivo quanto o biólogo que a gente acabou de ver. Vejam só o que ele disse sobre os impactos ambientais negativos. Sobre os impactos ambientais negativos, o maior deve ser a poluição dos alimentos. As pessoas estão em casa, consequentemente consumindo mais comida, água, energia, serviços como comunicação e gerando muitos resíduos. Acredito que a geração do lixo seja o segundo impacto mais considerável. Em contrapartida, o ar está mais limpo e até a água dos rios pode melhorar. Um freio necessário para uma sociedade imediatista e egocêntrica. Quem disse isso foi César Henrique Barra, para o UFRJ Notícias. Então, pessoal, tudo nessa vida tem dois lados, né? Mas não dá para desanimar, não. Ao invés disso, vamos pensar em formas de causar menor impacto nas nossas casas. E aí você me pergunta, como que a gente pode causar menor impacto dentro de casa, professora? E eu te respondo, analisando o que consumimos. Quando você vai ao mercado, por exemplo, qual tipo de pessoa você é? Letra A. Leva sua própria sacola, mochila, bolsa para carregar as compras para casa. Ou letra B. Não leva nada e volta para casa cheio de sacolinhas plásticas. Eu sei que você é esperto e marcou a letra A. É preocupado com o planeta e com o meio ambiente. Você sabia que a sacola plástica pode demorar até 400 anos para se decompor? E não tem por que consumir uma coisa que vai durar tão pouco tempo no planeta. Tão pouco tempo na sua mão, na verdade, porque no planeta ela vai durar por muitos anos. Já que estamos falando de sacolas plásticas, com certeza você já viu essa imagem relacionando tartarugas marinhas com o consumo de plástico dos seres humanos. Vem aqui ver comigo. Eu sei que essa imagem aqui é um desenho, uma ilustração, mas geralmente as tartarugas elas consomem as sacolas plásticas achando que são água-vivas, porque elas se alimentam de águas vivas, né? Então, infelizmente, isso é uma situação que acontece no cotidiano delas. Então, já que as sacolas plásticas ainda existem e vão continuar poluindo, é melhor que sejam feitas de plástico biodegradável. Espera aí, você não sabe o que é um plástico biodegradável?
Então presta atenção que eu vou te explicar. Vem aqui ver comigo. Essa imagem mostra um pratinho plástico, colher, faca, garfo e uma bandeja, né? Parece normal, nada demais. Mas aqui está escrito em inglês, Save the World, Be Eco-Friendly. Ou seja, salve o mundo, seja um eco-amigo. O que isso quer dizer? Que esse material aqui, com certeza, foi feito de material biodegradável. Ele pode ser degradado por micro-organismos que agem na decomposição do material orgânico. Então, a gente vai transformar essas substâncias simples que estão no plástico biodegradável e que vai entrar de novo no ciclo natural do meio ambiente. E aí você me pergunta, como assim biodegradado, professora? Eu quero dizer que esses micro-organismos responsáveis pela decomposição vão fazer a reciclagem dos nutrientes e a manutenção da fertilidade. Então, os micro-organismos decompositores são bactérias, fungos e protozoários que se alimentam do resto da matéria orgânica. Vocês estão me entendendo bem? Eu acho que está ficando um pouco difícil, então vou facilitar. Vamos aprender um pouco mais sobre esses tais micro-organismos decompositores? Para isso, precisamos aprender um pouquinho sobre os seres vivos. Vem comigo. Essa imagem mostra como classificamos os seres vivos, de acordo com as suas características físicas e evolutivas. Descreve a diversidade dos seres. A ciência chama isso de classificação taxonômica. Calma, eu vou explicar direitinho o que é isso. Há muitos anos atrás, desde a Grécia Antiga, a ciência tenta classificar os seres vivos de alguma maneira. Só que no século XVIII foi criado um sistema de classificação grande o suficiente para contemplar todos os seres vivos, e esse é o sistema de Linneu. Linneu dividiu essa classificação em 7 níveis, esses que estamos vendo aqui no slide. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Está em inglês, mas eu estou falando para vocês, então confia, vai dar certo. O reino é o sistema que vai englobar as categorias gerais. E espécie é a mais específica. Então, a gente vai afunilando do maior para o menor, tá bom? Vamos entender direitinho essa divisão. Vamos pensar num caderno de 10 matérias, tá? Dentro dele estão todas as disciplinas que você estuda na escola. Matemática, português, ciências, história, geografia, inglês, arte, educação física e ensino religioso, certo? Acaba que a divisão não vai ficar por aí. Cada disciplina trabalha diferentes temas. Então, a ciência pode trabalhar, por exemplo, o corpo humano, o estudo das plantas, o estudo dos animais, o estudo do planeta, entre outras coisas mais. Então, em um só caderno, você vai encontrar várias informações, até chegar na que você mais gosta, não é? O sistema de Linneu trabalha mais ou menos assim. Antes de todas essas divisões, primeiro vamos saber 2 coisas. O que são seres vivos procariontes e o que são seres vivos eucariontes. Calma, vai dar certo. Vem comigo. Aqui no slide a gente consegue ver procariontes versus eucariontes. O que isso quer dizer? Que existem 2 tipos diferentes de célula. A célula procarionte, que é a célula mais antiga, mais primitiva, que ela vai apresentar um núcleo sem formação, tá? Não tem membrana nuclear. Então, o DNA da célula, que é aquele material genético que a gente sabe que é muito importante, que guarda todas as características que a célula precisa ter, vai ficar todo espalhadinho dentro da célula. Enquanto as células eucariontes, que é essa parte de baixo, vai apresentar uma membrana nuclear. Então, todo o DNA fica guardadinho dentro do núcleo, bem protegido, tá bom? Então, vamos lembrar que a célula procarionte é mais primitiva e a eucarionte é menos primitiva, é mais desenvolvida, tá bom? Dentro dos indivíduos eucariontes, nós temos esses 4 grupos principais. Fungi, que é o grupo dos fungos, protista, que é o grupo dos protistas, protozoários e algas, plantae, que é o grupo dos vegetais, e animalia, que é o grupo dos animais. Lembra quando eu disse que os micro-organismos decompositores são responsáveis pela decomposição de sacolas biodegradáveis? Pois então, graças a esses seres vivos, esse tipo de plástico pode ser consumido gerando menor impacto ambiental. Os micro-organismos que eu disse lá atrás estão nos seguintes reinos: Monera, protista e fungi. Ou seja, são bactérias, protozoários e fungos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Quando você aprendeu lá no 6º ano sobre cadeia alimentar, também aprendeu sobre a função dos decompositores, lembra disso? Então, agora que conhecem esses seres microscópicos, também sabem como atuam no nosso planeta. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esses 5 reinos.
Gente, vamos falar dos reinos, então, um por um, de maneira bem calma, para a gente não ficar muito desesperado, porque vão aparecer palavras novas e a gente pode achar que está difícil, mas vai ficar certinho, vai dar tudo certo. Vamos lá. O primeiro reino é o reino Monera. É o reino das bactérias e cianobactérias. Lembra que eu disse que as bactérias não têm núcleo formadinho? Que o DNA está todo solto dentro da célula? Então, é assim mesmo que acontece. Esse reino, ele vai englobar seres vivos unicelulares. O que isso quer dizer? Que cada ser vivo tem apenas uma célula. Ele é composto de uma célula, tá? Por isso, unicelular. Uni significa um. Ele também vai apresentar indivíduos procariontes, ou seja, eu acabei de explicar, mas eu vou falar de novo. A célula não tem núcleo formado. O DNA está solto dentro do citoplasma, tá bom? Dentro da célula, todo espalhadinho ali dentro. Um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é uma bactéria. E olha como o corpo dela é cheio de pelinhos, né? E um flagelo bem grande que vai auxiliar na movimentação dela. Esse é um tipo de bactéria de ilustração digital. Não existe, mas está bem fiel ao que realmente acontece no planeta, né? No ambiente que a gente vive. O próximo reino que eu vou trazer para vocês é o reino protista. O reino protista, ele vai apresentar os protozoários e as algas marinhas. Espera aí, professora, então quer dizer que a alga não é planta? A alga não é vegetal, a alga é protista. Protozoário e algas são do reino protista, tá? Então vamos ver isso aqui. O reino protista vai agrupar os seres unicelulares, pluricelulares, eucariontes, autótrofos ou heterótrofos. Meu Deus, quanta coisa nova. Vamos devagarzinho. Olha, no slide eu trouxe para vocês o significado de cada palavra. Pluricelular significa que é composto de várias células. Então, o ser vivo, ele só vai ter na sua composição mais de uma célula, tá? Unicelular é uma célula, pluricelular, mais de uma célula. Eucarionte, eu quero dizer que aquela célula tem membrana nuclear. Então, o DNA está guardadinho dentro do núcleo, bem protegido. Com autótrofo, eu quero dizer que esse ser vivo se alimenta a partir da luz, na fotossíntese. E com heterótrofo, eu quero dizer que esse ser vivo obtém energia através de outros seres vivos, se alimentando de outros seres vivos, né? Então, dentro desse reino, eu tenho seres vivos que se alimentam em fotossíntese e que se alimentam de outros seres vivos. Exemplo, a alga marinha é autótrofa, ela faz fotossíntese, inclusive ela é responsável por maior parte do oxigênio que tem no planeta, ela é o nosso pulmão, né? Lembra quando o pessoal fala que a Amazônia é o pulmão do mundo? Isso está um pouquinho errado, na verdade o pulmão do mundo são as algas marinhas, tá? E os protozoários, eles vão fazer essa parte da alimentação heterotrófica, ou seja, eles vão se alimentar de outros seres vivos. Os protozoários vão agir na decomposição dos seres vivos. Então, eles são um dos decompositores que eu falei, de micro-organismos decompositores, que vão decompor a sacolinha biodegradável, são os protozoários nesse reino protista, tá? E aí, na imagem, eu estou trazendo um paramécio. É uma imagem de um protozoário paramécio. Esse protozoário, ele não causa doença, ele está incluído na natureza, e ele tem esses vários pelinhos em volta dele, que são os cílios que vão ajudar na movimentação, tá bom? O próximo reino é o reino fungi. O reino fungi, como o próprio nome diz, é o reino dos fungos, tá? E dentro dele eu vou encontrar seres vivos eucariontes, na maioria são pluricelulares, mas existem unicelulares também, e heterotróficos. Então, um exemplo, cogumelos e bolores. Bolor, aquele que dá no pão, aquela partezinha verde, aquilo é um fungo, tá? Então, quando eu falo que eles são eucariontes, é porque eles têm o núcleo guardadinho com o seu DNA dentro, né? Lembra disso? Pluricelulares porque eles são compostos por várias células, menos alguns fungos que são unicelulares. Por exemplo, as leveduras. Leveduras é o fermento que faz o pão ou que está na cerveja. É um tipo de fungo que é unicelular. E são heterotróficos. Por quê? Porque se alimentam de outros seres vivos. Os fungos são decompositores. Então, quando você vê o fungo em algum lugar específico, como por exemplo no pão, ele está se alimentando do pão. Ele está fazendo a decomposição do pão. Você sabe que quando aparece um fungo, por exemplo, numa laranja, é porque ela está apodrecendo, né? Então, ela está passando, o seu ciclo da vida está acabando, ela está se apodrecendo e os seus nutrientes vão voltar para a natureza. E nessa imagem aqui que eu trouxe, é o fungo orelha de pau. Ele acontece em todas as árvores, troncos de árvores, madeira, né, no geral,
porque é um fungo que se alimenta da madeira em decomposição, tá bom? O reino Plantae é o reino que, como o próprio nome também diz, é o reino das plantas, né, dos vegetais. Ele engloba os organismos eucariontes, pluricelulares e com nutrição autotrófica, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eucariontes tem o núcleo que guarda o DNA. Pluricelulares, porque os organismos têm mais de uma célula. E nutrição autotrófica, porque eles fazem fotossíntese, né? Plantas se alimentam pela luz do sol. Exemplo, samambaia, musgos e abacateiro. Tá bom? Nesse reino, vamos lembrar que a partir do segundo reino que eu falei, ou seja, do reino protista, todos são eucariontes. Então, o único reino que vai ter a célula procarionte é o reino das bactérias, o reino Monera. Todo o resto daqui para frente é eucarionte, tá? Todos têm o DNA guardadinho dentro do núcleo, menos bactérias, tá bom? E cianobactérias. O reino Animalia é o reino dos animais. Nós estamos nesse reino. Ele vai incluir organismos que são eucariontes, ou seja, o DNA está guardadinho dentro do núcleo. Além disso, são pluricelulares, os organismos têm mais de uma célula no seu corpo, né? E apresentam nutrição heterotrófica, se alimentam de outras formas de vida, tá bom? Um exemplo são morcegos, araras, águas-vivas, os insetos, todos os animais, né, que a gente vai conhecer, inclusive os que a gente acha que não é animal, né? Inseto, geralmente o pessoal acha que não é animal, tá dentro do reino Animalia. E essa imagem que eu trouxe do tigre, que é um representante dos felinos, né? Muito forte, muito bonito. Eu gosto bastante, é um bom representante do reino animal. Com a taxonomia, fica muito mais fácil estudar os seres vivos, não é mesmo? A gente falou de um tanto de coisa e, no fim das contas, a gente estava focado em 5 grupos principais, que são 5 reinos que existem, né? Tudo isso aconteceu porque Linneu conseguiu fazer essa organização, né? Fez um sistema muito bom de classificação e hoje a ciência consegue trabalhar em cima dele. A gente está sempre aprendendo mais e atualizando esses reinos, essa classificação. E tudo isso que acontece, né, na ciência, a gente consegue incluir no estudo dos animais, dos seres vivos, dos fungos, tudo isso a gente inclui nesses reinos que eu acabei de citar para vocês. Não precisa desesperar, lá no portal, no Escola em Casa, a gente vai ter exercício sobre o tema e a gente vai conseguir trabalhar isso de uma forma bem leve, tá bom? Hoje a gente aprendeu, então, muito sobre os seres vivos. Começamos falando da quarentena e esse assunto deu um pano para a manga, né? E às vezes nessa vida corrida, a gente esquece que a gente divide o planeta com todos esses seres vivos que eu falei para vocês agora. Desde os micro-organismos até os grandes animais, como o tigre que a gente acabou de ver. Então tudo que a gente faz reflete na nossa vida e no ambiente que a gente vive. Quando a gente deixa de pegar uma sacolinha, por exemplo, a gente está gerando menos lixo. Quando os pesquisadores criam plásticos biodegradáveis, eles estão contribuindo para gerar menos impacto no nosso planeta. Então, a gente aprende sobre os impactos, sobre os seres vivos que moram com a gente e esse planeta grande que tem tantas interações faz com que as nossas atitudes responsáveis sejam sempre positivas. Além do que eu falei das sacolinhas plásticas, tem outros vários exemplos que a gente pode usar para melhorar o nosso convívio no planeta e que a gente seja cada vez menos responsável pelos impactos, porque, querendo ou não, a gente está impactando em alguma coisa sempre. Então, vamos ser responsáveis. Aquele papo todo de diminuir o consumo da água, a gente já está cansado de saber, né? E a gente já faz. A gente já diminuiu o consumo de água escovando os dentes, lavando a louça, tomando banho. A gente sempre faz de forma responsável. Eu confio que você faz, porque eu faço. E a gente aprende junto, não é mesmo? Além disso, a gente pode fazer uma coisa simples, que é separar o lixo doméstico. Então, quando você tem uma lixeira para o lixo orgânico, ou seja, tudo que é alimento, e você tem um lixo separadinho para o lixo seco, que são os lixos que podem ser reciclados, isso também já ajuda bastante, porque lá na frente, quando separam o lixo, o caminhão do lixo pega o seu lixo na sua casa, vai para um lugar específico de tratamento, e algumas pessoas que trabalham como catadores de lixo vão ter muita facilidade se encontrarem uma sacola, por exemplo, com lixo seco. Eles vão conseguir pegar aquele lixo e fazer a reciclagem, que é um ótimo trabalho para o planeta também e gera dinheiro para quem está trabalhando com isso. Além disso, a gente pode pegar o nosso lixo orgânico, por exemplo, e trabalhar todos os organismos decompositores que a gente acabou de aprender fazendo a compostagem. Ou seja, a gente vai transformar o lixo orgânico
em terra, em adubo, que a gente pode usar para cuidar das nossas plantinhas, por exemplo. Essa plantinha está bonitinha assim, toda feliz, contente para cima, porque eu trabalho muito a adubagem dela e a água sempre, tá? Então a gente pode ter um exemplo do planeta bem feliz se a gente fizer dentro de casa. A gente dá o exemplo para a família, a gente dá o exemplo para os amigos e a gente consegue construir de pouco em pouco um planeta muito mais sustentável para viver. Quer ver? Acabei de pensar numa ideia. Vamos brincar de cientista? Vamos fazer o seguinte. Na sua casa, se você tiver como ter acesso a um pedacinho de pão, não precisa ser muita coisa não, um pão pequeno, tá? Pega esse pão, deixa ele numa vasilha aberta e pinga umas gotinhas de água. Pode ser assim, umas 10 gotinhas de água. Deixa ele um pouco úmido, não tanto. E coloca ele num lugar que você não vai ter acesso fácil. Se você tiver bichinho em casa, gato, cachorro, tenta proteger para eles não comerem, tá? E a gente vai deixar ali por uma semana. E fica observando o que vai acontecer. Primeiro, ele vai ficar duro, pode ser que não aconteça nada, que ele só fique duro. Se você achar que ele está ficando duro demais, pinga mais um pouquinho de água. E depois de uma semana, a gente vai ver esses micro-organismos. Na verdade, não, a gente vai ver o que os micro-organismos fazem com o pão. Porque, lembra, eles são micro-organismos, a gente não consegue ver eles a olho nu. Então, depois de uma semana, o ideal é que o pão comece a apresentar pequenas manchas, pontos pretos, depois verdes, amarelados, que são o que a gente chama de mofo, o bolor. Na verdade, a gente está alimentando um fungo, que é microscópico. Então, a gente vai pegar o pão como alimento e a água como ambiente ideal para ele, porque o fungo gosta de lugares bem molhadinhos, bem úmidos. A gente molhando o pão vai conseguir identificar o crescimento de um fungo num alimento. Eu sei que é meio chato pegar um alimento e fazer ele mofar, por isso que eu falei para a gente pegar um pedacinho bem pequeno, tá? Não precisa ser muito. Se os pais não o deixarem, tá tudo bem. A gente pode fazer outro tipo de análise. Por exemplo, você tem um bichinho em casa ou você conhece alguém que tem um bichinho? Tenta descobrir qual é o reino que esse bichinho pertence, tá? Por exemplo, ele é um gato? Qual o reino que o gato tá? Ele é um cachorro? Ele é um periquito? Ele é um papagaio? O que é que você tem acesso? Ou então você pode dizer, professora, eu não tenho bichinho, mas eu tenho plantas em casa. Tá bom, qual o reino que as plantas pertencem? Tenta fazer essa vista, né? Essa revisitação à aula. Tenta lembrar o que você aprendeu comigo aqui hoje e aplicar para o seu dia a dia. Além disso, como eu falei para vocês, tem os exercícios da plataforma Escola em Casa, mas eu quero que a gente brinque um pouquinho de cientista. Então, tenta fazer essa associação, olha para o que você tem em casa ao redor, lembra que a gente não pode sair de casa, então fica sempre em casa, analisa o que você tem e traz experimento. Se você conseguir fazer o experimento do pão, registra, tá? Escreve, faz uma boa análise e manda para mim lá no portal da escola. Eu vou deixar lá para vocês um link de exercício e vocês vão me responder com esse tipo de exercício, tá bom? E aí a gente vai conseguir ver como um pesquisador trabalha. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Esse tema para mim é muito interessante porque a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso planeta. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Um beijinho e até a próxima!